Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre uma campanha muito importante que é o Fevereiro Laranja. Também traremos uma dica de saúde. Fique conosco. O Saúde Ativa de hoje recebe o oncologista Dr. Oswaldo Neto. Vamos falar sobre a campanha Fevereiro Laranja. Dr. Oswaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Doutor, falamos muito, né? Todos os meses, durante o ano, a gente tem alguma campanha específica e agora, iniciando o mês de fevereiro, temos a campanha Fevereiro Laranja. Tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a leucemia e também sobre a importância da doação da medula óssea. Mas primeiro, vamos esclarecer, doutor, o que seria a leucemia? Então, leucemia é um câncer do sangue, né? Muito mais conhecido por todos como câncer do sangue, que é uma proliferação desordenada de células do câncer, de células do sangue, que são células imaturas, que vão produzir de forma completamente desordenada, não vão ter função dentro do nosso corpo, função de defesa, que é a função que o sangue tem, principalmente, e ele não vai ter função nenhuma, então ele só vai se acumular, diminuir função de outros órgãos, e obviamente isso vai cada vez mais piorando a condição do paciente. No momento que eu não produzo coisas funcionais, eu paro também de produzir as que funcionam. Então eu paro de produzir plaqueta, paro de produzir hemácia, aí o paciente começa a ter anemia, o paciente começa a ter plaquetopenia, que é uma célula muito importante para evitar sangramento. Então eu produzo demais coisas que não funcionam e eu paro de produzir as coisas que realmente funcionam. Então é uma proliferação e é um tipo de câncer do sangue, né, vamos dizer assim. Doutor, e eu iniciei falando que o senhor é oncologista, e qual é o papel do oncologista, doutor, dentro do tratamento não só da leucemia, como também de outros tipos de câncer? O oncologista é o responsável pela prescrição de quimioterapia, né? Então ele é responsável por estadiar o paciente, né, que é avaliar o câncer, avaliar onde ele está, né? Se tem alguns outros órgãos afetados ou não, e depois disso conduzir o tratamento. Conduzir o tratamento para aquele câncer. Conduzir o tratamento como? Prescrevendo quimioterapia, encaminhando para uma cirurgia, encaminhando para uma radioterapia, ou até, a depender, encaminhando para o transplante. Então, ele quem vai conduzir o tratamento oncológico em si, como médico referência e como médico que vai encaminhar para as outras especialidades, porque ele quem vai decidir o que é melhor para o tratamento daquele paciente. Entendi. Doutor, falando de leucemia, a gente pode dizer que existe mais de um tipo de leucemia? Existe um único tipo? Tem vários, né? Leucemia a gente define principalmente, a principal definição é leucemia aguda ou crônica, né? A aguda é que é a própria leucemia que todo mundo conhece e teme, vamos dizer assim, né? Porque é aquela leucemia que a gente vai fazer quimioterapia, aquela leucemia que tem inicialmente indicação de transplante. Dentro da leucemia aguda, a gente ainda tem vários subtipos. Tem as leucemias linfóides e as leucemias mieloides, né? Que depende de que célula ela vai vir, né? Dentro da leucemia linfóide, a gente ainda divide em células B e células T. Dentro da leucemia mieloide, a gente divide em 7 subtipos. Gente, né? doutor. Então, a gente tem vários tipos, vamos dizer, de leucemia e, consequentemente, vários tratamentos. E também várias indicações ou não de transplante, né? Então, leucemia é um leque, assim, não é só uma doença só, né? E aí a gente parte para a leucemia crônica, que é um pouco menos divulgada, né? Que é uma doença crônica, como o nome diz, que o paciente vai usar remédio, né? Vai usar remédio em casa, né? Normalmente a maioria dos casos comprimido, e ele vai usar para o resto da vida. Então é completamente diferente a abordagem e o tratamento, né? A leucemia que tanto temem, né, que tanto falam, né, é obviamente a leucemia aguda. Agora, doutor, da gravidade, porque o senhor está falando da crônica, que o uso de medicamento e parece aparentemente uma vida normal, né? Porque as pessoas que teriam a aguda, elas, né, quimio, rádio e é bem grave. Mas em nível de gravidade, então, a crônica, ela é mais, vamos usar essa palavra, mas seria tranquila e ambas levam a óbito? Ambas podem levar para óbito. A leucemia crônica ela pode agudizar e ela vira uma leucemia aguda, né? Então, o tratamento da leucemia crônica é controle para entrar em remissão e melhoria, justamente para não
virar aguda. Entendi, né? doutor. Então, o tratamento precisa ser levado a sério igual, porque o paciente pode sim evoluir para um agudo e evoluir para óbito. E a gente está falando aqui tanto da leucemia, doutor, mas quais são os sintomas? O que é que as pessoas que nos assistem, que não se assustem, a gente sempre fala aqui de sintomas de várias doenças, mas qualquer tipo de doença, para você ter a certeza do que você tem, você precisa buscar um médico. Nada de buscar em rede social, né, as informações aí que a gente às vezes acaba consultando o doutor, que vem aí da internet, mas precisa procurar o médico. Mas quais são os sintomas, doutor? Na leucemia, o principal sintoma é o sintoma pela falta de produção de células boas, né? Então, se eu paro de produzir hemácia, eu faço anemia. Então, o paciente fica pálido, anêmico. Se eu paro de produzir plaqueta, eu tenho sangramento, mancha roxa, começa a aparecer mancha roxa. E, consequentemente, aquela proliferação de célula grande, absurda, desordenada, pode trazer a febre. Então, o principal sintoma de leucemia vai ser febre, anemia, né, palidez, no caso, e mancha roxa. Né? Então, são as principais manifestações que podem vir a ter. Para qualquer tipo, crônico ou agudo, Agudo. 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 Para crônica, doutor. A crônica, normalmente, o paciente começa a ter anemia e plaquetopenia. Pode crescer o baço e o fígado também. A aguda também pode crescer, mas são sintomas mais brandos. Né? Raramente você tem febre, né, que pode ter. Então, o paciente ele é menos consumido. Você vê que ele está menos doente. Né? A gente vê o paciente mais doente ou menos doente. Ele é um pouco menos doente. Né? Mas as manifestações elas podem ser parecidas, né? Numa fase inicial. Você mimetiza, você não sabe direito o que é. É tanto que a gente só vai saber quando a gente colher o exame. Né? Colher o exame, fazer os exames específicos para saber se é agudo ou se é crônico. Enquanto eu não faço o exame específico, eu imagino o que seja. Mas o exame é importantíssimo. Era justamente essa próxima pergunta. Quais seriam os tipos de exames que as pessoas fazem? Assim, doutor, até a gente costuma orientar as pessoas de forma bem clara. Acordei, estou tendo vários dias esses sintomas. Ela busca o quê? Primeiro, geralmente as pessoas buscam um clínico de imediato, né, doutor? Isso. É um clínico ou um pediatra. Eu sempre falo que, assim, o oncologista, ele não é um médico de rotina. Sim. Né? Então, ninguém vai dizer, eu vou para o meu oncologista Isso. anual ou a cada 6 meses, como a gente vai no oftalmo, como uma mulher vai ginecologista. Então, ele não é um médico da rotina, ele é um médico de receber pacientes encaminhados. Né? Então, ele é um paciente, ele precisa ir no pediatra, ele precisa ir no clínico geral, ele precisa ir no qualquer médico que vá desconfiar disso e vá encaminhar para o oncologista. Né? O cirurgião é muito comum. Vai para o cirurgião, ele faz a biópsia, depois da biópsia que encaminha para o oncologista. Então, o oncologista ele é um médico que recebe os encaminhamentos de pacientes com suspeita de câncer. Então, sem dúvida nenhuma, o importante é a gente ter o seu médico de confiança. Né? Seu médico de confiança que vá desconfiar disso, né? Desconfiar dessa doença, começar a investigação e encaminhar para a gente. Né? Então, não existe exame que a gente precisa ficar fazendo anual, né, exceto os preventivos femininos, né, a mamografia, exame de próstata, mas no geral para leucemia, vamos pensar que é o foco hoje, não tem exame. Não é para eu ficar fazendo exame a cada 6 meses, uma vez por ano, para eu ficar, será que eu vou ter leucemia, será que eu não tenho? Não tem porquê, né, a gente fazer, até porque é uma doença aguda. Então você fez um hemograma hoje, ele está normal, daqui a um mês, tudo pode estar alterado. Tudo pode estar alterado. Então, aquilo não garantiu que você dê uma proteção ou que você dê um diagnóstico diferencial. Então, eu sempre falo que o mais importante é a suspeita. É você suspeitar cedo, é você avaliar que isso pode ser uma leucemia cedo, né? Para a gente dar o diagnóstico quanto mais cedo, melhor. E aí, doutor, o clínico encaminha e, geralmente, quais são os tipos de exame, assim, que vocês fazem para detectar sangue, outro tipo? Primeiro exame é hemograma. Hemograma. Hemograma, sem dúvida nenhuma. Se o hemograma, a gente imaginar que ele tem alguma alteração, se a gente vê que ele tem alguma alteração, que a gente imagina que possa ser leucemia, aí a gente vai para os exames mais específicos, que é mielograma. Né? Então a gente faz um mielograma, que é você ir na medula, né, que é a nossa fábrica do sangue, né, onde a gente produz. Então você vai na medula, fura a medula, colhe um pouco de medula e vai estudá-la. Né? É nela que vai estar a leucemia, a doença. Então é nela que que está sendo a produção errada. Então a gente vai ver a medula, vai a partir daí diagnosticar a leucemia e os seus subtipos.
Dentro dessa coleta de medula, aí sim eu tenho vários exames que eu posso fazer. Então eu vou fazer imunofenotipagem, que é ela que vai me dizer leucemia linfóide aguda B, Sim, leucemia o tipo. mieloide aguda. E eu tenho ainda outros exames, que são exames citogenéticos, que a gente vai, o principal é o cariótipo, mas tem outros, né, em PCR, que a gente vai avaliar, em FISH, que eu vou avaliar alterações genéticas nessa leucemia. E essa alteração genética pode guiar o meu tratamento ou pode dar o prognóstico, se é uma doença mais grave ou se é uma doença mais tranquila. Né? Entendi. Tranquila eu não posso dizer, né? Porque tranquila Sim, não tem nenhuma. não tem, mas doutor, é menos verdade, grave. menos grave. Uhum. Doutor, e nessas análises de anos, de muitos estudos, existem, quando o senhor falou, a gente pode fazer o exame hoje, daqui a 30 dias tudo mudar. A gente sempre fala muito em prevenção de muitas coisas, né? Sempre trazem 3 coisas super importantes: água, atividade física e alimentação. É também comprovado, há estudos de que se a gente também passar a ter essa qualidade de vida, algumas coisas podem ser evitadas em relação, por exemplo, à leucemia, ou isso não muda? A gente ainda não tem muito isso, é muito difícil, né? A gente conseguir pegar um estudo, né, um estudo grande de coorte, e você conseguir dar um fator de risco específico, é muito difícil, né? Não é fácil. Esse fator de risco precisa ser muito preponderante, como o fumo para o pulmão. Né? Então, essas minúcias é muito difícil a gente dizer que é algum tipo de alimento, Sim. ou é a falta de uma atividade física, ou é a falta, a gente não consegue determinar isso. A gente sabe que tem algumas alterações que imagina-se que na gestação, exposições na gestação a alguma radiação, alguma coisa ruim pudesse trazer para uma criança isso, mas isso é tudo que a gente imagina. Né? Sem dúvida nenhuma, o que a gente fala para os outros cânceres, a gente vai falar para a leucemia, né? Que é atividade física, Sim. que é se alimentar bem, então é basicamente isso. Mas a gente não consegue dizer que a culpa é disso. Exatamente. É como o doutor falou, não há comprovação, mas é muito importante que vocês busquem diariamente a qualidade de vida. A gente está falando de um tema específico, mas existem diversas doenças aí que podem sim ser evitadas se vocês passarem a realizar atividades diárias, evitar alimentos processados, comer mais coisas naturais, enfim. Essa qualidade de vida é muito importante para evitar outros problemas. Doutor, quando a gente traz também essa questão de idade, de sexo, há uma observância, a gente estava conversando aqui antes do programa e o doutor trata de crianças, né? Cuida de crianças. Mas existe um número maior em crianças da doença, seriam de adultos, homens, mulheres? A leucemia é o principal câncer da criança. Né? Então, dentre os cânceres, sem dúvida nenhuma, o principal na criança é a leucemia. No adulto, é uma doença de adulto mais para a terceira idade, então é menos adulto jovem. Sim. Né? Então, a partir de que idade, doutor? 50 anos, Sim. mas então a gente tem na leucemia 2 polos, vamos dizer assim. A gente tem a infância, que tem bastante, aí a gente passa aquela fase adulto jovem que tem menos, não quer dizer que não tenha, e a gente tem outro polo mais na idade, perto da terceira idade, que tem outro pico. Então, tem 2 picos aí de faixa etária que pode ter leucemia. Né? Obviamente, pico não quer dizer que nas outras idades não possam ter. Não possam ter. Doutor, a gente já vai agora para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta e hoje o nosso bate-papo é com o oncologista Dr. Oswaldo Neto. Estamos falando sobre a campanha Fevereiro Laranja, que é para conscientizar as pessoas sobre a leucemia e também sobre a importância da doação de medula óssea. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente, a gente traz um profissional da área da saúde específico para falar sobre um tema aí que você tem dúvida. Doutor, a gente falou, né, sobre várias coisas em relação à leucemia. E falando de cura, há um número alto, geralmente se a descoberta é feita de uma forma mais avançada, a cura já reduz, como é que pode? Como é que funciona? E depois do tratamento, a pessoa ela também leva uma vida normal, as pessoas que não vêm a óbito, doutor? Então, a taxa de cura ainda ela é alta, principalmente na infância. Né? Comparativamente à infância e o adulto, na infância tem uma taxa de cura bem maior, principalmente as leucemias linfóides, do que na faixa etária adulta. Né? O tratamento ele é parecido, né? Um pouco mais intenso na pediatria,
porque também as crianças aguentam mais, né? Então é um pouco mais intenso. E eu acho que por isso está relacionado também a uma taxa de cura maior. E aí é um tratamento que vai mudar a rotina daquele paciente, porque ele vai fazer quimioterapia. Ele vai fazer quimioterapia, ele tem um risco aumentado de infecções, né? Ele tem um risco aumentado de sangramento, né? Então é um paciente que ele vai meio que dar uma pausa, né, nas suas atividades diárias por um tempo, né, para depois a gente retornar essa atividade. Então é um paciente que precisa de cuidado especial, sim, no momento do tratamento, né? Então a gente tem um monte de orientações para eles, dos cuidados que eles vão ter em casa, de cuidado que eles vão ter para evitar infecção, principalmente, né? Com alimentação, né? E aí não é tão simples como imagina, porque é um tratamento longo, né? É um tratamento que a gente tem de 6 meses a 2 anos de tratamento. O tempo, é muito tempo, né, doutor? Muito tempo. Então é de 6 meses a 2 anos, vai depender do tipo de leucemia. Então é um tratamento longo, né? E eu preciso evitar que tenha complicações nesse tempo, né? Então acaba que é um paciente que ele vai viver com limitações, né? Eu falo de limitações de cuidado, né? Não é limitação física em si, é limitação de cuidado. Ele precisa se cuidar mais e as pessoas que estão ao redor dele também de cuidar dele, né? Doutor, falando nessa questão, a gente está falando dos cuidados, do tempo. A pessoa, ela fez o tratamento após os 2 anos. A leucemia é um tipo de câncer que eu já ouvi falar que as pessoas, assim, depois que estão curadas, elas precisam guardar 5 anos. Funciona do mesmo jeito? E uma outra pergunta, a pessoa corre o risco de ter no futuro novamente, mesmo depois do tratamento? Pode. A gente tem na oncologia em si tem esse número cabalístico, 5 anos, né? Isso. Então, na verdade, por que 5 anos? Porque viram que cada ano que vai passando, a taxa de recidiva é menor. E com 5 anos é uma taxa de recidiva parecida com a população geral de ter outro câncer. Né? Então, por isso que bota mais ou menos 5 anos. Mas não necessariamente eu preciso dos 5 anos para dizer que eu estou curado. Ou eu não passou dos 5 anos, não vai voltar mais, porque pode voltar. Né? Então, passou dos 5 anos a leucemia ou qualquer outro câncer pode voltar, né? Mas não necessariamente a pessoa só está curada após os 5, porque aquela que está curada, ela está curada quando termina o tratamento. É verdade. Né? Então, ela já está curada quando termina e a gente vai continuar esse acompanhamento. Sem dúvida nenhuma, o acompanhamento ele precisa ser feito, não só para avaliar a recidiva, mas para avaliar o que eu preciso acompanhar desse paciente pós-quimioterapia, se teve algum problema no coração, se teve algum problema no pulmão, se teve alguma outra coisa que possa trazer problema para esse paciente no futuro e a gente vai acompanhar também. Então eles ficam acompanhando com a gente por um tempo. Entendi. Doutor, o senhor falou uma coisa importante, eu queria trazer 2 situações aí, né? O senhor falou sobre a família. A família, ela tem papel fundamental nesse tratamento, né? E uma outra coisa também, a gente quando vê, imagina um oncologista, mas é uma equipe multidisciplinar. Porque eu imagino que, como a gente já falou de outros tipos de câncer aqui, o psicológico da pessoa desestrutura. Um diagnóstico desse, ela já imagina o óbito, né? O câncer tem esse peso quando a pessoa descobre que está doente. Mas aí tem outros profissionais envolvidos no tratamento durante esse processo. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa importância da equipe multidisciplinar e da família como um todo, né, na recuperação do paciente. Então, eu sempre falo que eu não trato sozinho, né? E eu trato muita gente, não é só uma equipe pequena, é muita gente. Eu preciso de muita gente para que esse trabalho dê certo, né, esse tratamento dê certo. Eu preciso de vários profissionais de saúde envolvidos. Eu preciso de farmacêutico, eu preciso de enfermeiros, eu preciso de psicólogo, serviço social, professor, né, para ensinar essa criança, principalmente eu que sou com criança, para ensinar essa criança. Então eu preciso de todo um aparato multidisciplinar para me ajudar. Junto a isso, eu tenho as famílias, né? Porque aquela família vai me ajudar no tratamento. Então, se eu não tenho o apoio da família, a família faz parte importante, é parte importante no tratamento. Então, eu preciso que eles me ajudem. Né? E, obviamente, não é me ajudando só, mas ajudando o seu parente e seu filho. Né? Então, a família é importante. A gente, no âmbito do SUS, ainda tem o apoio das casas de apoio, que nos ajudam muito
com aquilo que falta, né, para aquele paciente, não só do ponto de vista de medicamentoso, de exame, mas também da parte social, né? Então a gente tem uma gama sempre que me pedem para dar aula sobre isso, eu termino sempre com um slide que é um monte de mão, né? Porque eu preciso de um monte de mão me ajudando. É verdade. Né? Porque senão não dá certo. Não dá certo. Doutor, a gente vai agora assistir uma dica de saúde muito importante para a população e já voltamos. Bom. Assistam. Xuxa! Oi, Zé. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Xu! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama, vacina, então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Doutor, a gente falando sobre tratamento e quando eu abri hoje o programa eu falei sobre a questão da importância da doação de medula óssea. Explica pra gente o que é essa doação de medula óssea que tantas pessoas falam. Para doar medula, você primeiro precisa fazer o cadastro. Né? Você faz um cadastro que no geral são nos hemocentros, aqui em Sergipe é o Hemose, você faz o cadastro. No momento que você faz o cadastro, ele vai fazer a sua tipagem. Lá na sua tipagem, que não é tipagem sanguínea, tipagem para medula, é diferente. Sim. Lá na sua tipagem, ele vai colocar você no banco de dados nacional e internacional. E aí no momento que ele bota no banco de dados, vai procurar alguém compatível com você. Na verdade, não vai procurar alguém compatível com você. Vão procurar se você é compatível com alguém que está precisando. Né? Então eles vão ver se tem alguém compatível. Quando tiver alguém compatível, ele chama esse doador. E a gente, como doador, é convocado. A gente é convocado a doar essa medula. No momento que é convocado a doar, obviamente eles vão perguntar se a gente quer mesmo doar, vai programar essa doação, vai colher novos exames para ver se a gente está bem de saúde. Se a gente estiver bem de saúde, a gente quiser doar, ninguém é obrigado a doar, você vai e faz a doação. Né? A doação de medula ela é marcada e programada, né? Então a doação tem o dia certo para doar, tem tudo certinho, porque eu vou programar junto com o transplante. Né, com a quimioterapia do transplante, tudo certinho. E o paciente, e essa medula normalmente, ela quem viaja. Então se eu doar para alguém de São Paulo, essa medula ela vai para São Paulo, normalmente não o paciente que doa, desculpe, doador. Se for fora do país também, eu recebi uma medula dos Estados Unidos, a medula vem, não vem o doador dos Estados Unidos, ele colhe lá e vem. Então o doador vai colher de onde ele está, de onde ele estiver, se tiver o local que colha. Se não tiver local que colha, no local mais próximo que tenha. Né? E aí essa medula ela vai para o doador e lá ele recebe essa medula em protocolo de transfusão mesmo. Né? E para doar, como é que faz? Porque é a dúvida maior de todo mundo. É isso que eu queria que você explicasse, porque as pessoas pensam que doar medula é aquilo que a gente conversou anteriormente. Tanto doar quanto receber é um procedimento cirúrgico complicado. E não é, gente. Não. Para doar, a gente tem duas formas. Uma forma que é a aférese, que é o quê? Você vai separar partes do sangue que você quer e devolver as que você não quer. Então você pega um acesso no paciente, ele vai aspirar esse sangue, vai passar numa centrífuga e vai pegar o que eu quero e devolver o que eu não quero. E eu vou coletando, e eu coleto uma bolsinha, 300 ml, 400 ml, de células tronco. Essas células tronco vão ser infundidas no meu receptor, né, no meu paciente que ele vai receber. Vai receber essa bolsa, né, preparada ou não, criopreservada ou não, para transfusão. Outra forma de doação, que é a doação na medula. Né? Essa, o paciente precisa ser sedado. Então, o paciente vai para o centro cirúrgico, a gente seda ele e eu coleto direto na medula a quantidade que eu desejo. Né? Obviamente, respeitando a quantidade do peso de quem vai doar. Sim. Eu não vou tirar a medula inteira ou o sangue inteiro de uma pessoa, né, comparado com o peso de quem vai receber.
né? Então, com todo cuidado, com todo o cálculo, para que isso não faça mal para quem vai doar. Então, qualquer doação, ela tem uma premissa de que ela não pode fazer mal. Então, eu vou doar sangue, ela não pode fazer mal para mim. Né? Eu vou doar medula, ela não pode fazer mal para mim. Então, a gente tem que minimizar o risco de quem está doando. Né? Então, para diminuir risco para ele. E doutor, quem faz essa escolha? De que forma vai ser? Se vai ser acordado, se vai ser sedado através da medula, vai depender da condição? Como é que funciona? A escolha principal é do transplantador. O transplantador ele vai definir o que é melhor para aquele paciente, que tem umas particularidades de escolha. Né? Alguns pacientes que têm maior risco ou menor risco, eu vou para a medula ou não, né? Ou para o periférico. Mas isso também é junto com o doador. Né? Então, o doador ele pode dizer assim, eu tenho medo da anestesia, eu só dou se for periférico. Eu vou doar periférico. Sim. Eu não quero pegar veia, eu não tenho veia, eu prefiro medula, eu vou doar medula. Então, normalmente, o transplantador escolhe a melhor via e ele oferece a pessoa. Se ela disser que só tem a outra, eu vou pegar a outra, não tem problema. Porque eu posso usar qualquer uma das duas. Né? Sim. Então, eu vou usar a outra e eu vou avaliar a possibilidade da outra acontecer. Então, isso é uma coisa... transplantador, família, mas inicialmente transplantador. A gente está falando da medula óssea aí para o tratamento e cura da leucemia, mas anteriormente o senhor havia me dito que além da leucemia, a medula óssea também ela pode trazer os benefícios, né? Pode curar outras doenças. Quais seriam, doutor? Todas as doenças que têm problema na medula. Né? Então, uma anemia plástica, que nada mais é do que uma falta de produção. A fábrica parou. Se a fábrica parou, eu tenho que dar uma medula nova, né? Eu não tenho uma doença específica, leucemia, dentro dela, mas ela não funciona, né? Então, as anemias aplásticas, posso fazer transplante. Eu tenho as síndrome mielodisplásicas. Eu tenho outros tipos de cânceres, principalmente os linfomas, que eu posso fazer também o transplante. Eu posso fazer na mielofibrose, né? Então, tem algumas doenças que estejam na medula. Se tiver na medula, a medula tem que ser jogada fora, então eu posso substituí-la. Entendi. Gente, é muito importante esse assunto, porque a gente pode, através de uma boa ação, um ato que não vai, o doutor me falou anteriormente, a gente estava batendo um papo, não interfere em nada na sua rotina, na sua vida, na sua qualidade de vida. Né? É uma atitude que a gente pode dar vida para uma outra pessoa, dar qualidade de vida para uma outra pessoa. Então, a doação é muito importante. Doutor, só para recapitular, as pessoas a partir de que idade, e se elas estão assistindo agora e ficaram comovidas e disseram, eu vou fazer a minha parte também, elas precisam ir em qual local e a partir de que idade elas podem fazer isso? Vai no Hemose daqui de Aracaju, no Hemocentro de Sergipe, e você vai coletar um exame, tubinho roxo, para você ir fazer a tipagem. Então, inicialmente, você vai lá fazer o cadastro. Né? Quem pode fazer o cadastro? O cadastro, para você entrar no cadastro, é de 18 anos a 35. Né? Então, de 18 anos a 35 anos, você pode entrar no cadastro. As pessoas que entraram no cadastro nessa faixa etária podem ser chamadas até 60 anos, 60 a 64 anos, você pode ser chamado para doação. Mas para entrar no cadastro até 35. Entendi. A gente estava falando sobre as novas terapias também, o senhor falou até de uma terapia nova aí, que é o CAR-T. Possivelmente a gente ainda não tem no Brasil, mas fala um pouquinho sobre ela e esses avanços, doutor. A leucemia está mudando muito a quimioterapia, daquela quimioterapia convencional que a gente está acostumado a ver, né, cair cabelo, né, aquela toda, para novas terapias. As terapias elas estão vindo diante de medicamentos, que tem alguns medicamentos, principalmente para leucemia linfóide aguda, mais específicos e com menos efeito colateral, né, e com terapias celulares, né. As terapias celulares, elas são tipo um transplante, vamos pensar assim, um transplante autólogo, que é você pega aquela célula do paciente, normal, célula T, que é a nossa célula de defesa, você vai fazer uma modificação genética nela, que vai fazer com que ela tenha na sua superfície um receptor contra a leucemia, vamos pensar assim. E aí na hora que eu boto de volta para o paciente, o que é que ela vai fazer? Primeira coisa, ela vai se proliferar novamente no paciente, e ela vai sair catando a leucemia para matar. Então é como se fossem soldados ativos, né, sobre isso. A gente já tem no Brasil, a gente já faz aqui no Brasil, ainda pouco disponível. Né? A gente tem alguns grandes centros fazendo já em forma de pesquisa. A gente já tem liberação da vigilância para as prontas na farmácia, vamos dizer assim, mas a gente tem alguns
pesquisas para baratear isso, porque é muito caro, né? Sim. É muito, muito caro. E aí mas obviamente isso vai barateando, isso vai melhorando e sem dúvida nenhuma é o futuro. Com certeza, e que a gente traga mais evolução aí tecnológica para que a cura seja mais rápida, né, para todos. Doutor, a gente precisa encerrar, mas antes eu sempre peço para os médicos falarem com quem nos assiste, que acabou de receber esse diagnóstico. A gente sabe que não é fácil, mas só queria que o senhor fortalecesse aí que sim, o tratamento vai acontecer e que há grandes chances de cura. Então, obviamente quem recebe o diagnóstico de leucemia vai ficar muito ansioso, preocupado, né, triste. A gente tem uma batalha muito grande na frente para ir atrás, vamos dizer assim, mas que a gente tem a possibilidade de cura, né? A leucemia, sem dúvida nenhuma, é um dos cânceres que mais evoluiu durante os últimos anos, né? A gente tem vários, mas que a gente tem várias possibilidades de tratamento. Então a gente começa com um tratamento, ele não funcionou, a gente vai para outro, a gente tem um transplante, a gente tem um CAR-T-cell, então a gente tem possibilidade de cura e de tratamento. Então a gente tem que ir atrás dela, né? Sim. Independente do que ela possa nos trazer, né, do ponto de vista de piorar um pouquinho a qualidade de vida no início, né, você ter um pouco mais de efeito colateral, mas no momento que a gente está atrás da cura, isso vale a pena, né? Então acho que para quem está passando por isso é muita força, né? Muita resiliência, força, fé e ir atrás do tratamento. A gente não pode parar. Desanime em algum momento, né, a gente sabe, mas tem que ir atrás desse tratamento, porque depois que a cura vem, tudo valeu a pena. Isso né? mesmo. Jamais percam a fé. Isso é muito importante. Doutor, obrigada pela sua participação. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para vocês informações sobre saúde, qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá.